Bom dia, bom dia, bom dia, amigas rainhas de oração, bom dia, queridas, bom dia, Pauliana, bom dia, Eliane, bom dia, Vilda, Sueli, bom dia, hoje eu custei entrar, hein? Não tava querendo entrar aqui. Bom dia, Cláudia, bom dia, Kelly. Vai mandando aí coração, avião, pro Instagram achar a gente. Bom dia, Nádia, bom dia. Hoje a internet, nossa, quase que não foi. Eu tive que entrar umas 3 vezes aqui, mas glória a Deus, estamos aqui nesse feriado. Começou o mês de novembro, né? Eu falei pro Cleber, falei assim, agora o mundo vai falar novembro azul, né? Porque a gente estava no outubro rosa, agora é o novembro azul. Mas pra nós, sabe o que é o azul? Até coloquei minha camisa, eu amo essa camisa aqui. Azul, pra gente lembrar que é a cor do céu, pra gente lembrar que tudo que a gente precisa vem de lá, pra gente lembrar de olhar pro alto, né? De onde vem o nosso socorro, né? É azul, cor do céu, tá bom? Eu declaro sobre a sua vida que esse novembro vai ser azul, porque vão vir coisas extraordinárias dos céus pra sua vida, né? Deus vai fazer grandes coisas, os céus estão abertos ao seu favor. Então aproveita, queridas, aproveita, rainhas, né? Aproveita. Hoje, aniversário do seu filho Vinícius. Parabéns, Ciele, parabéns. Bom dia a todas, né? Esse mês vai ser tudo de bom nas nossas vidas. Eu e o Kleber, nós estávamos agora há pouco orando, declarando, falou assim, nós falamos, Senhor, esse será o melhor mês de novembro de toda a nossa história, para a glória de Deus, né? Nós declaramos sobre a vida de vocês. Nesses últimos 7 dias agora, nós vamos ter 2 horários de oração. Se você puder e lembrar e quiser, eu e o Kleber, a gente vai estar orando às 6 da manhã e às 6 da tarde, todos os dias, né? No nascer do sol e no pôr do sol. Então nós vamos orar todos os dias pelos pedidos de vocês, né? Por aquilo que vocês têm clamado ao Senhor, tudo aquilo que vocês têm buscado nesses 21 dias. E nós vamos orar também por alguns propósitos, né? Do nosso coração, da nossa vida, da nossa família. E Deus tocou no nosso coração que nesses 7 dias, para nós orarmos 2 vezes, né? Todos os dias, então, 6 horas da manhã e 6 horas da tarde, 6 e 18, nós vamos estar em oração, em consagração ali, nós vamos tirar o período de 1 hora, porque é um pouquinho antes das 6, para pegar às 6 horas da manhã, e um pouquinho antes das 6 da tarde para pegar ali a viração do dia, né? Eu amo esse horário, eu amo orar nesse horário, principalmente 6 horas da tarde, é o horário que Deus vinha no jardim dele, na intimidade dele, se encontrar com Adão, né? E ele chegava e falava assim, Adão, e aí, como foi seu dia hoje? Me conta. Como se ele não soubesse, mas Deus, ele tem prazer, né? Isso é para mostrar que ele tá próximo de nós. Na verdade, o tempo todo o Senhor está conosco, mas é lógico que tem alguns momentos que a gente sabe, né? Que o Senhor tem prazer e a gente tá dando honra a Deus, né? De falar assim, Senhor, vem cá, vou te contar hoje como foi o meu dia. Mas se você não puder orar nesses horários, esteja em oração, continue firme no propósito, continue firme nos 21 dias, no seu jejum, na sua consagração. Eu não sei qual é o seu horário, eu não sei qual é o seu horário que você escolheu ali para tirar o seu momento de intimidade com o Pai, mas por favor, não deixem, né? Não deixem de ter o seu café com Jesus, né? O seu café com o seu Pai. Pode ser de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, mas você tem que fazer, né? Você precisa, honre ao Senhor o compromisso, né? A aliança que você fez não foi com a Natália, não foi com a Escola de Princesas, não foi com o Kleber, mas foi com o Senhor, né? Porque se você sentiu vontade de fazer, é Ele que te chamou, Ele que colocou esse desejo no seu coração e você atendeu. Então não desista, né? Não pare agora, porque agora é a reta final, gente. Sabe quando a gente já tá vendo a bandeirinha e a linha de chegada? É isso, né? E quantas coisas Deus tem feito, quantas respostas. Eu sei que muitas de vocês, né? Porque muitas já me mandaram mensagem, Nath, Deus me respondeu. Teve gente que falou assim, Nath, no dia que começou o propósito, falou assim, Nath,
Eu pensei em fazer, eu orei, falei que eu ia fazer, a resposta já veio. Eu falei, então continue, né? Cumpra. Não para não, porque isso é só o começo. Então a gente tá vendo ali que a Esther, a gente tem que aprender isso até com a Esther, né? A Esther, ontem a gente viu, Amã tá morto, mas ela não parou por ali. Ela não parou, porque ainda, lógico, gente, que foi um momento de alegria, de celebração. A morte dele foi em praça pública, porque ele queria matar o Mordecai, né? Ele queria enforcar em praça pública para todo mundo ver o poder dele, né? Mas Deus honrou, Deus fez grandes coisas e Deus matou Amã, né? Amã foi morto ali em praça pública para honrar e glorificar o nome de Deus, para as pessoas saberem quem era Deus, né? Quem é o Deus dos judeus, do povo escolhido. Então, tudo ali foi articulado, tudo foi de maneira grandiosa, né? Foi feita de maneira grandiosa para que o nome do Senhor fosse glorificado. Mas Esther não parou por ali. É lógico que foi dia de festa. Foi dia de festa e dia de alegria, o dia que o inimigo estava morto, né? E com certeza o povo deve ter festejado assim, né? Falar, olha, acabou. Mas ainda existiam coisas que precisavam ser concretizadas. A Esther não parou ali cantando a vitória já com Amã, mas ela continuou. Aí é o segundo momento, porque Esther volta de novo na presença do rei. Amã estava morto, já tinha, digamos assim, parte da bênção já estava ali. Mas a Esther sabia que Deus tinha a bênção completa para ela e para o povo dela. Ela não parou de lutar por ali. Hoje, essa madrugada, ontem, né? Na madrugada de ontem, na verdade, eu acordei com aquela canção, Nunca Pare de Lutar, Nunca Pare de Lutar. E eu cantei ela o dia todo e chegou a noite, na hora que eu fui fazer o propósito, Deus falou assim, manda essa música, né? Foi por isso que você estava cantando, eu quero que coloque essa música. E eu coloquei lá no grupo, né, do WhatsApp, a música da pastora Ludmila Ferber, Nunca Pare de Lutar, né? Mesmo se você mesmo se você já conseguiu parte da sua conquista, da sua vitória, mas nunca pare. Deus tem mais para nós, Deus tem respostas, Deus tem bênção completa. Esther já poderia ter se dado como alegre ali? Poderia, porque o inimigo que lançou decretos estava morto, né? A gente vai ver ali que Mordecai, então, ele é colocado exatamente no lugar de Amã. Então, pensa, para Esther falar assim, nossa, meu primo que estava ali sentado no pátio chorando, agora ele está no lugar de Amã. Olha a honra. Tipo assim, não é nem dupla honra, é tripla, quádrupla, né? Honra, porque Deus tirou ele sentado do chão e colocou ele sentado no palácio, vamos falar assim, porque ele como sendo honrado pelo rei daquela forma, ele ia ter livre acesso aos palácios, né, ao palácio ali. Então ele passou do simples judeu, né, que era como as pessoas chamavam ele era conhecido ali como um judeu que tinha livrado a vida do rei, e de repente ele estava sendo colocado num posto de autoridade máxima abaixo do rei. Então a Esther já poderia falar assim, nossa, Deus, o Senhor já abençoou a gente tanto, tá bom, né? Mas ela falou assim, ela entendia que não estava bom, que tinha algo a mais na vida dela, que tinha algo a mais pro povo dela, que a bênção de Deus era completa. Se Deus começou a agir, Deus, ele era suficientemente poderoso e glorioso para completar a boa obra que ele tinha começado. E nós precisamos entender isso, que Deus, muitas vezes, ele nos responde. Às vezes a gente quer a resposta assim, tudo de uma vez, né? A gente quer, na nossa ansiedade, a gente quer a resposta, já quer que Deus dá clareza e tal, mas às vezes tem coisas que Deus vai te dar em partes, né? Deus vai trabalhar no seu coração, vai trabalhar a sua fé, vai trabalhar as pessoas à sua volta, né? Então a gente precisa ter esse entendimento. Deus, ele vai fazendo por partes, mas até para ver o seu coração. Então persevere. Lembra do fruto do Espírito Santo? A paciência é um gomo ali do fruto do Espírito Santo.
E a paciência vem com a perseverança, com a constância, você ter aquele domínio próprio, sabe? De saber esperar, de ouvir a direção de Deus e agir, colocar em prática. Mas não desista de lutar, não pare de lutar, não pare no meio do processo. Uma lagarta, para ela virar borboleta, ela tem o processo dela, se ela parar no meio do processo, ela morre. Ela morre porque ela não vai ser nem mais a lagarta de antes e nem a borboleta de depois. Ela vai ficar perdida. Não pare o seu processo na metade, porque você vai ficar sem a sua identidade estabelecida. Você não vai saber você vai até saber de onde você veio, mas você não vai ter condição de enxergar para onde você vai. Não deixe Deus, o inimigo, ele quer nos paralisar, ele quer nos desanimar, ele não quer que a gente conclua o processo, porque o processo é grandioso, é glorioso nas mãos do Senhor. Mas a gente não pode parar no meio do processo. Quem para no meio do processo morre. Quem para no meio do processo não alcançam as bênçãos completas. E nós precisamos entender que nós estamos no meio de um processo. E esse processo, se você perseverar, tiver paciência, continuar orando. Nath, eu não consigo nem enxergar nada ainda, mas como é que eu faço? Continue. Se você entrar aqui daqui um ano na live, se a gente estiver aqui ainda, né? Eu não sei como é que vai ser. Mas se daqui um ano, em novembro de 2021, nós estivermos aqui na live, eu vou estar falando para vocês a mesma coisa. Queridas, persevere. A palavra de Deus fala que aqueles que perseveram, aqueles que são fiéis, eles recebem a coroa de vida. Mas Deus, ele precisa ver o seu coração, a sua fidelidade, a sua aliança, o seu compromisso. Deus, ele quer nos abençoar de uma maneira que vai ser muito gloriosa, e você precisa estar preparada para tudo isso, para que você não perca nenhuma vírgula daquilo que Deus tem para você. Então, nunca pare de lutar, nunca pare. Aí vamos traduzir essa oração, essa luta como oração, como jejum. Nunca pare de jejuar, nunca pare de adorar, nunca pare de louvar, nunca pare de orar. Nunca desista, não desista dos sonhos de Deus para sua vida, mas fica firme. E quanto mais você buscar, mais você vai receber. E quanto mais você vai receber, mais Deus vai querer te dar. E aí mais você vai buscar. É um ciclo, sabe? É um ciclo que vai entrando na sua vida, né? Você busca a Deus, Deus vai, ele te prepara num processo, ele te responde. Aí você viu que respondeu, você quer buscar mais a Deus e mais ele quer te abençoar. E quanto mais você buscar, mais ele vai te abençoar, te responder. E aí você fica naquele ciclo. É um ciclo eterno, porque nosso Pai é de coisas eternas. Nosso Pai não é aquele que fala assim: ah, tá bom, filha, eu já te abençoei demais, agora vem o próximo. Não. Ou então ele não vai falar assim pra você: nossa, mas eu já fiz isso pra você. O salmista deixa claro, ele fala assim que o Davi, né, num dos seus louvores, eu amo o livro de Salmos, vocês têm que ler, depois de Esther, leiam o livro de Salmos, né? A gente já leu Jó, né? Jó é logo depois de Esther, olha só, os dois são vizinhos de Bíblia. E é engraçado que são um dos dois livros que eu mais gosto, né? Aí já tá ali, né? Jó, aí já tá pertinho de Salmos também, então Esther já tá bem próxima de Salmos. Mas se a gente vê ali, se a gente olhar a história, né? Se a gente, o salmista, ele fala assim: Senhor, numa das orações dele, dos louvores dele, né? Porque salmos são louvores, são cânticos. Ele falava assim, ó: cantarei e contarei as suas obras, né? Eu vou celebrar o Senhor porque eu vou cantar todos os dias, eu vou contar as tuas obras, as tuas maravilhas. O que isso significa? Que a vida inteira dele, ele nasceu, ele reconhece que ele nasceu para cantar e contar as obras do Senhor, que são infinitas. Deus, ele tem bênçãos infinitas para as nossas vidas. Eu quero te falar, queridas, que você vai contar e cantar para o Senhor eternamente. E falar: Deus, obrigada porque hoje eu fui abençoada. Aí vai vir amanhã: Deus, obrigada porque mais um presente veio sobre a minha vida. Deus, obrigada pelas respostas. E você também vai cantar e falar assim: Deus, obrigada por aquilo que o Senhor ainda não respondeu, porque eu sei que o Senhor está preparando algo melhor e maior, algo que vai além da minha imaginação e eu não estou preparada para receber. Mas que o Senhor me prepare, que o Teu Espírito Santo me prepare, que as minhas mãos, lembra da colheita? Que as minhas mãos estejam firmes,
não para amassar os frutos, mas estejam firmes para não deixá-los cair. Que as minhas mãos não estejam frouxas para que os frutos, né, caiam e se esborrachem, mas que elas estejam na destreza do Senhor, que elas estejam conforme a força do Senhor, para que eu pegue as bênçãos e jamais as perca. É isso, queridas, é isso que a gente precisa entender. Nesse capítulo, nós vimos ali que Deus fez, no capítulo 7, né, Deus fez uma grande obra. Deus matou o inimigo, exterminou a raiz, Deus foi na raiz primeiro, né? Mas a gente tem que entender que ainda tinham alguns frutos que precisavam ser exterminados. Ainda tinha alguns resquícios, porque Amã plantou muitas coisas ruins, né? A gente tem que lembrar ali que tudo que a gente planta, a gente colhe, sejam coisas boas ou sejam coisas ruins. Amã, ele tinha plantado a morte sobre a vida dos judeus. Ele já estava ali prevendo os frutos, ele já estava ali, né, pensando na colheita que ele teria. Só que mal sabia ele que ia vir o Deus Todo-Poderoso, o Deus da Esther, do Mordecai, do povo dele, o nosso Deus, e iria cortar o mal pela raiz. Queridas, quando Deus entra na sua vida, quando ele começa a agir, ele corta na raiz, ele corta pela raiz. E nós precisamos aprender isso. Quando a gente está vivendo um processo, seja de perdão, seja do que for na nossa vida, aquilo que Deus tem que trabalhar na nossa vida, liberar uma mágoa, liberar uma pessoa, queridas, nós precisamos pedir para Deus tirar aquilo pela raiz, arrancar as raízes podres do nosso coração, sabe? Aquelas raízes que estão impedindo a boa semente de entrar. Porque se eu não corto pela raiz, os frutos vão continuar crescendo em todas as estações. Deus hoje está falando para nós que Ele vai arrancar a raiz para que não venham mais frutos na próxima estação. Deus matou o inimigo para que depois, né, e não só o inimigo, depois a gente vai ver que foi a família dele, para que ninguém pudesse ter aquele sentimento de vingança. Fala assim, hoje eles ganharam, mas agora, sabe aquela coisa que o inimigo tem de ficar tramando? Porque o ego dele, né, a soberba dele, o orgulho dele não pode ser ferido. Imagina um inimigo ser derrotado por um judeu naquela época, isso era, nosso Deus, isso era uma afronta. Porque o povo judeu, perto do restante do reino, era pequeno, era sem força, era aquele povo, eles estão ali, quietinho, né, mas estão ali. E aí, de repente, né? E aí veio toda essa questão. E Deus permitiu isso acontecer. Para que fosse exterminado pela raiz. Para que arrancasse todo, digamos assim, tudo aquilo que ainda podia brotar lá na frente. Sabe, esses dias eu estava estudando a história. Amã, ele vem da linha, né? Ele vem de uma linha ali do rei Saul. Deus tinha dado uma ordem para Saul exterminar os amalequitas. Só que aí ele ficou com dó, né? Tem uma passagem lá, eu não vou entrar nisso agora. Mas olha só o que aconteceu. Por causa desses amalequitas que não foram mortos lá atrás, veio a descendência de Amã, que depois se levantou contra o povo. Entendeu? Ficou um resquício lá, sabe? Ficou uma raizinha lá atrás. Porque os amalequitas eram era o povo que era contra, né? Os judeus, contra o povo de Deus. E aí Saul perdeu a oportunidade de exterminar, aí Amã se levantou depois, né? Anos depois se levantou a família de Amã contra os judeus. Tá vendo como o diabo usa as brechinhas? Cuidado com as brechas que a gente deixa nas nossas vidas, porque é isso. Esses dias eu tava conversando com umas amigas, né? Elas têm me ajudado em oração, em algumas coisas particulares. E eu até falei, a gente entrou nos comentários, eu falei assim, olha, Deus mandou eu ser transparente nessa situação, eu não quero que fique brechas, eu não quero, eu quero que essa situação se resolva, mas eu quero ser transparente e verdadeira, porque eu precisava falar com uma pessoa que iria me ajudar numa certa situação. E aí eu cheguei e eu liguei, eu nem conhecia essa pessoa, e eu liguei e fui transparente com ela. Falei assim, olha, eu sou fulana de tal, né, eu sou assim, assado, né, filha da fulana, né, da minha mãe, filha da minha mãe. E contei a minha história, falei, olha, mas eu vou deixar você decidir,
né? Você precisa decidir se você quiser fazer, né? Era algo que precisava ser ou no meu nome, enfim. E eu falei pra ela assim, olha, se você quiser me ajudar, amém, mas fique na liberdade, tá aí, né? Mas eu precisava te falar quem eu sou. E queridas, Deus me honrou de uma maneira extraordinária, porque eu não deixei brechas, eu não deixei nada, sabe? Nenhum buraco pra poder, sei lá, amanhã o inimigo usar aquilo. Nós precisamos entender que nós precisamos ser íntegras diante do Senhor. Não deixar brechas, não deixar portas abertas. Portas abertas é convite para o diabo entrar. E quando ele entra, ele não pede licença. Não pede. Ele entra e quer arrombar. Então nós precisamos fechar as brechas. Nós precisamos arrancar o mal pela raiz. Como Deus ensinou aqui. Ele arrancou Amã da face da terra, para que não tivesse a oportunidade dele pensar numa vingança contra Mordecai. Ele tirou os filhos dele para que os filhos dele também, a mulher dele, para que ninguém pudesse fazer algo contra o povo depois. E para que existisse um temor na palavra, um temor a Deus. Nós precisamos entender essas coisas nas nossas vidas. Nós precisamos entender. Então a gente tem que estar sensível à voz do Espírito Santo e compreender o que ele vai fazer. Nesse capítulo, né, deixa eu até falar um oi aqui, eu fui falando, né, entrando aqui, bom dia, eu vi que a Joyce falou que é o aniversário. Joyce, parabéns, que Deus te abençoe, né, Deus abençoe também, te prospere. Oi, Carol, carambola, eu vi seu recadinho, vou responder daqui a pouco, amiga. Bom dia a todas, bom dia, vai entrando aí. A Mai Kombuchas, bom dia, bom dia. Bom dia, queridas, bom dia, Ivone, bom dia a todas. Vocês estão entendendo como que é o processo de Deus? Vocês estão vendo como que Deus faz nas nossas vidas? Deus, ele é maravilhoso, Deus, ele é perfeito em tudo aquilo que ele faz. Ele não deixa pontas para trás, ele não deixa as coisas pela metade. Deus, ele não deixa uma raizinha que pode nascer depois e brotar. E nós precisamos, se a gente vai perdoar, perdoe por completo. Se a gente tem que entregar algo para Deus, entrega por completo. Lembra do ursinho e do ursão? Lembra? Não tem como você falar assim, Deus, tá bom, eu vou te entregar o ursinho, mas eu vou segurar um olho dele. Não! Entrega o ursinho para Deus, né? E Jesus, ele tá com o ursão do tamanho de uma montanha para você. Entrega. Você não precisa segurar nada. Quem segura alguma coisa, olha o que o Espírito Santo tá ministrando aqui no meu coração. Se você segura alguma coisa, você não está com as duas mãos livres para receber a grandiosidade de Deus. Aquilo que Deus vai te dar, você não segura com uma mão só. Não tem como você segurar com uma mão só, porque é grande demais. Você precisa das duas mãos livres. Olha o que o Senhor está ministrando agora. Isso aqui nem está escrito. Você precisa entregar. Porque ainda que você segure e fale, Nath, mas é só, né? É só uma canetinha. Aliás, é só a tampa da caneta, é tão pequenininha. Eu consigo até, sei lá, segurar, sei lá, disfarçar, né? Nath, é tão pequenininho, é só isso aqui, ó. Eu ainda tenho os outros 3 dedos, queridas. Deus, ele faz as coisas 100%. E ele precisa das suas mãos 100% para você segurar, porque senão você não vai suportar. E quando você vai segurar alguma coisa, né, que é muito grande, você tem que estar com as mãos livres, porque senão você vai deixar cair. Não segure nada. Não segure nada. Segure só a sua aliança com Deus, porque aí essa, né? Até foi profético aí. Mas você precisa entender isso, que a mão ocupada impede Deus derramar o 100% na sua vida. Então a gente precisa ter esse entendimento. A gente precisa ter essa direção. A gente precisa ter essa noção para que a gente não perca nada. Porque se Deus manda você fazer as coisas 100% e você faz 99%, não é Deus que tá deixando de te abençoar com 100%. É você que não vai conseguir segurar o 100% que ele tem para você. Porque tem 1% ocupado com alguma outra coisa. Então não tem como a bênção ser completa. Pensa nisso. Pensa nisso. Deus deu a bênção completa. Ele começou ali com Amã. A gente vê ali no capítulo 8, né, no final,
Até tem uma anotação, aliás, no 8 não, no 7, no final, a gente vê ali Deus agindo. Eu tinha feito uma anotação. Por que o rei exterminou Amã? Primeiro ele considerou Amã um traidor, porque onde já se viu ele fazer um decreto no nome do rei, amaldiçoando a pessoa que ele mais amava, né? O rei, ele tinha um amor, como é que eu posso falar? Incondicional, um amor de Deus, né? Pela Esther. Esther era a preferida dele. E Amã fez um decreto e selou com o anel do rei contra a vida dela. Mesmo sem ele saber, mas era contra a vida dela e do seu povo. E aí quando a Esther falou aquilo, falou assim, olha, tem uma pessoa que tramou a minha morte. E o rei ficou indignado, falou, como assim? Você é a minha preferida, preferida minha. Você é a minha amada. E aí ela pegou e contou, falou assim, olha, ele fez um decreto contra os judeus, eu sou, né, judia, eu sou desse povo, então eu vou ser exterminada. Aquilo já causou uma reviravolta no coração do rei, de falar assim, onde já se viu ele tramar algo contra a minha amada. Imagina, isso é algo incabível, é algo inimaginável. O rei ficou indignado. E aquela saída do rei da sala, Amã viu a besteira que fez, né? Caiu a ficha, falou, ih, deu ruim. Só que ele pegou, ao invés dele correr atrás do rei no desespero, ele correu aos pés da Esther. Ele tocou na Esther. E quando o rei voltou imediatamente, ele já estava furioso, já estava, né, com sangue quente, ainda viu aquela situação. Aí na hora ele falou assim, peraí, além de traidor, ainda tá querendo violentar a minha esposa, ainda tá querendo, dentro do meu palácio, atacar a minha preferida? Não, isso é muita afronta. Aí tinha um soldado, né? E aí Deus sempre coloca uma pessoa pra te ajudar ali que nem faz parte da cena. Aí tinha um soldado que falou assim, olha, rei, deixa eu te contar, não queria te falar agora não, mas tem uma forca ali prontinha, que era onde ele ia matar o Mordecai. Ah, o rei nem pensou duas vezes. Queridas, eu quero falar pra vocês que Deus vai colocar pessoas estratégicas pra te ajudarem. Que no plano perfeito dele, Deus vai colocar pessoas estratégicas que você nem imagina. Talvez aquele soldado nem conhecia Esther, às vezes só de nome. Eu quero falar pra você que às vezes Deus vai usar pessoas que você nem conhece pra te abençoarem, pra te ajudarem no plano. Às vezes você acha que Deus tá demorando. Não, calma, Deus tá posicionando as pessoas certas no lugar certo. Porque a hora que ele agir tem que ser morte, tem que ser matar pela raiz, tem que ser exterminar, tem que ser acabar, tem que ser 100%, mãos livres, 100%, entendeu? E aí tinha aquela pessoa ali que ajudou, tinha aquela pessoa ali que soprou no ouvido do rei, rei, tem uma forca ali fora, né, em praça pública, você quer ir lá? Ele falou assim, é lá. Ah, ele armou lá? É lá que ele vai morrer. É assim que Deus vai pegar os seus inimigos. Não só, a gente fala inimigo, às vezes a gente acha que é uma pessoa materializada, mas eu tô falando inimigos em qualquer área da sua vida. Finanças, saúde, relacionamento, casamento, filhos, trabalho, ou às vezes uma pessoa que tem se levantado contra você mesmo e batido aí na sua porta para te afrontar, para te perseguir. Mas eu quero te falar que Deus já está preparando e está posicionando pessoas, porque na hora que ele der a sentença, aliás, ele já deu, né? Eu quero te falar que Deus usou pessoas que você nem imagina, que você nem conhece. Deus está falando com você através de pessoas que talvez você nem conheça. Deus está usando pessoas posicionadas em lugares que você nem imagina, para que quando você precisar do socorro e do livramento, o Senhor vai usar essas pessoas. Então creia, creia. E aí Esther não desistiu de lutar. Esther já tinha vencido ali a primeira batalha contra Amã, mas ainda existia um outro caminho. E aí no capítulo 8, né, ontem a gente leu no 7, né, grande é a recompensa, né, para quem espera em Deus, para quem espera o fim de Deus. E aí, nesse capítulo fala que Amã já foi enforcado. E, queridas, eu quero dar um detalhe para vocês. É porque aqui a história, uma vez eu fiz um estudo todo cronológico do tempo, né? Eu até achei alguns rascunhos, mas eu estudei o tempo, a época, para entender o que acontecia naquela época, a política, como funcionava. Porque há muitos anos eu estudo esse livro de Esther.
E aí eu lembrei de um detalhe, né? E até estava no rodapé da minha Bíblia, e eu lembrei desse estudo que eu fiz também uma vez, não nesse livro, era um outro livro que eu tinha pesquisado, era um livro até em inglês. E fala, ele vai te dando as datas, porque a gente lê os capítulos corridos, a gente acha, por exemplo, do capítulo 1 ao 10, a gente acha que aconteceu em 10 dias. Tudo isso aconteceu em 10 dias. Não, foram anos. A gente viu que a Esther entrou, ficou um ano sendo preparada para entrar na presença do rei. Depois, né, essa história da perseguição ali, Mordecai, quando Mordecai salvou a vida do rei, até que chegasse a leitura, né, do manuscrito ali, que o rei falou assim, o que eu fiz com esse homem? Nada. Aí foi quando Amã falou a honra ali, levaram 5 anos. Depois levou, quando veio a sentença de morte, quando Amã fez o decreto de morte, ele falou assim, ó, daqui 1 ano, né, todos os judeus, no dia tal, na data tal, todos os judeus serão eliminados. Então, da sentença de Amã de morte, para se cumprir a sentença, levaria 1 ano. Por quê? Porque precisava chegar os decretos em todas as cidades. Não tinha WhatsApp. Então ia a cavalo, precisava ser escrito em todas as línguas, para todos os povos, precisava ser enviado e levava às vezes meses de viagem até chegar, né, a todos os confins da terra, digamos assim. Então às vezes a gente acha que foi tudo rápido, foram anos. Então Amã decretou uma sentença e ia se cumprir depois, 1 ano depois. Mas aí teve um detalhe que eu falei assim, olha o plano perfeito de Deus. Do dia que Amã assinou a sentença, que ele deu a sentença, que ele usou o anel do rei, né, para selar, ele era o cargo de confiança do rei. Do dia que Amã sentenciou o povo de morte, ao dia que ele foi enforcado, sabe quanto tempo levou? 2 meses e 10 dias. Tem um livro que estuda a cronologia que fala. Quanto que é 2 meses e 10 dias? 1 mês, 30 dias, 2 meses, 60 dias, mais 10, 70 dias. Olha o número 7 aí, perfeito. Levaram exatamente 70 dias. Do dia que Amã declarou que ia matar todos os judeus, até o dia... Aí foram 70 dias para acontecer tudo isso. Esther entrar na presença do rei e tal, e o segundo dia do banquete. No segundo dia do banquete... estava completando 70 dias que Amã tinha dado, olha, até arrepio, que Amã tinha dado a sentença de morte, que o inimigo tinha declarado a sentença de morte sobre os judeus. Aí Deus falou assim, agora sou eu. E Deus foi tão lindo que eu falei, Deus, obrigado que não foram 7 meses, né, porque podia ser 7 também. Eu falei, Deus, obrigada, porque foram 70 dias. Às vezes você tá aí ansiosa e engraçado que semana passada... Eu tava fazendo as contas porque algumas coisas vieram no meu coração. E aí Deus falou assim comigo, faltam 70 dias para acabar o ano. Agora falta menos, né? Mas faltavam 70 dias para acabar o ano, né? E eu falei assim, Deus, o Senhor é lindo demais, porque a gente tá no meio de um propósito, o Senhor respondendo, e eu sei que grandes coisas virão. Então prepare o seu coração. Agora falta um pouquinho menos, mas você entrou no propósito, faltava 70 dias aí para acabar o ano. E Deus está fazendo grandes coisas. Deus está mostrando nos detalhes que Ele é Deus. E quando Amã foi morto, né, faltando... Era exatamente 70 dias. Foi a primeira vitória. Depois vai vir mais. Mas o primeiro passo foi dado. E no dia 70, né, no 70º, né? O dia 70. Aqui fala assim, começa o capítulo 8 falando assim, ó. Os judeus são autorizados a resistir. Naquele mesmo dia, no dia 70, que Amã foi morto, foi enforcado em praça pública, olha como começa o capítulo. Naquele mesmo dia, deu o rei Assuero, a rainha Esther, a casa de Amã, e também que era inimigo dos judeus, e Mordecai veio perante o rei, porque Esther lhe fez saber que ele era o seu parente. Ele tirou o rei o anel, olha o anel. A Liv não tá aqui, mas eu sei que depois ela vai assistir. A Liv tá em viagem, né? O rei tirou o anel do dedo dele no dia 70, no 70º dia.
O rei tirou o anel que tinha dado, que era o anel que pertencia ao inimigo, ao Amã que foi morto, e deu ele a Mordecai. Gente, olha que honra isso. Olha, presta atenção nessa passagem. E Esther pôs Mordecai, a Esther pôs ele por superintendente da casa de Amã. O que era o superintendente? Naquela época, pra gente entender a história, por isso que a gente tem que estudar a história. Naquela época, quando alguém morria, quando o seu inimigo morria, nas guerras, lembra que fala de pegar os despojos de guerra? É porque isso era um sinal de honra para o povo. Então, quando o seu inimigo morria, igual lá, o rei pegou e autorizou, falou, vocês podem pegar os bens. A partir de agora, todos os bens, a casa, as terras, as posses, o ouro, a prata, tudo que ele tem, os cavalos, tudo que ele tem, passa a ser seu. Isso era uma honraria. É como se você falasse assim, ó, eu não só venci, não só matei o meu inimigo, mas eu agora estou acima dele, porque uma vez que você pega tudo que ele tem, ele perde as forças, ele, a família dele, a descendência dele. Então era a maior honraria que um rei poderia conceder a alguém. E aí naquela época era costume isso, você venceu o seu inimigo, você pega aquilo. Até tinha povos, tinha guerras que você tinha direito de pegar as esposas, os filhos para serem escravos. Então era comum, né? Você venceu o inimigo, você matava os homens, né? Porque o exército era de homens. E você pegar tudo que sobrasse. Mulheres, crianças, para fazer escravos, o ouro, as terras, as posses, era seu. E aqui fala, nessa outra tradução que eu gosto muito, ele fala, quer ver? Vou até ler essa outra que fala assim, ó. O decreto em favor dos judeus. Naquele mesmo dia o rei Assuero deu à rainha Esther a casa e os bens de Amã. Essa tradução que eu coloquei lá no nosso grupo. A casa e os bens de Amã, que era o inimigo dos judeus. E Mordecai foi apresentado ao rei, porque Esther contou que Mordecai era seu parente. Então o rei tirou o seu anel sinete, que era o anel símbolo, o anel carimbo, né? Tirou o seu anel, que ele tinha tomado de Amã, né? Ele tirou de Amã antes de matá-lo, e o deu a Mordecai. E Esther nomeou Mordecai como administrador de todos os bens de Amã. Depois, então assim, aí veio essa honra, né? Ele retirou, mas o que eu quero deixar claro aqui pra vocês é que foi exatamente no mesmo dia que Deus matou o inimigo. Vem cá falar um oi. No mesmo dia que Deus matou os inimigos, né? Enforcou Amã. Que era o dia 70. Quer sentar? Não. Que era o dia 70. É que eu não aguento. Ele não aguenta, ele tá aqui, deixa eu falar. No dia 70, o inimigo foi morto. E no dia 70, Deus honrou a Esther, nomeou Mordecai como o cargo mais importante, né? E a dupla honra veio. Aí tá todo mundo falando bom dia pra você, bom dia. Bom dia, tudo bem? Eu acho que eu vou até parar por aqui, foi até providencial, porque eu vou deixar a outra parte que a Esther entra pela segunda vez na presença do rei, né? E o rei levanta o cetro, eu vou deixar essa parte pra amanhã. Então, tava escutando a Natália falar ali? Você tava? Tava, lógico. Você tava escutando? Aí, o que acontece? Deixa eu tirar aqui, porque você ficou com cílios, amor. Aí, ficou, é porque eu não sabia que você ia entrar, eu pus cílios, assim. Tá. Tem como tirar essa ruguinha aqui, assim, ó? Não, então. Tá lindo desse jeito. A Natália tava falando aqui sobre... Abaixa, senão você não aparece. Amor, mas é só pra me ouvir, não precisa me ver, não. Tá bom. Tá. O inimigo, a gente tem que ter esse entendimento, ele vem pra roubar, ele veio, né? Diz a palavra, pra roubar, matar e destruir. Jesus, ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Quando nós falamos aqui de lutas, né, de batalhas, de guerras, de desafios, de problemas, né, que é o que nós passamos no nosso dia a dia, porque nós sabemos Carol? Nós sabemos que o inimigo tem se levantado contra nós. E principalmente agora, né? Então tem lutas espirituais, nós temos lutas emocionais, lutas materiais, financeiras, né? Às vezes você está bem numa determinada
circunstância, área, né, mas em outros você passa por luta, né? Então, a maioria das pessoas são assim, né? Então, eu tô vencendo numa área, mas de repente eu tô perdendo na outra. Mas não é nem isso que eu quero focar hoje, mas sim naquilo que a Natália estava falando, né? Que Mordecai, ele recebeu tudo aquilo que o rei já tinha dado para Amã, né? E lá no Velho Testamento, quando a gente vê as lutas, né, do povo de Israel, dos judeus com os inimigos, inclusive uma das melhores foi aquela do rei Josafá, né? Que é uma das histórias que eu mais gosto, né? Também. Que quando eles vieram do Egito, eles passaram por algumas terras de alguns povos que Deus falou para eles: olha, com esse povo aí você não mexe, passa direto. Porque tudo que estava no caminho deles, a primeira coisa que eles romperam, que eles venceram, foram os muros de Jericó, né? Eles atravessaram ali o Rio Jordão e a primeira coisa que estava diante deles, né, na promessa, estavam saindo da terra do Egito, do deserto, passaram pelo Jordão, que simboliza uma purificação, né, até um próprio batismo. Sim. Entraram na terra de promessa e falaram: agora nós estamos na terra prometida, tudo bem, tudo agora certo. Tá beleza. Tá beleza. Não. Aí já tinha um muro, que era a cidade de Jericó, que era uma das cidades mais fortificadas da época, né? Que eles falam que em cima do muro passava até uma carruagem. Agora você imagina a espessura, né? A largura que era esse muro. E assim, eles poderiam ter falado assim, né? Vamos pegar um tanque de guerra, né? Vamos derrubar isso aqui e tudo mais. Naquela época não tinha tanque. Mas eles fizeram aquilo que a gente sempre fala para vocês fazerem: orar. Eles foram buscar em Deus, né? Oração. E a resposta que Deus deu para eles, porque geralmente quando nós pedimos alguma coisa para Deus, a gente já dá a resposta para Ele, né? A gente fala: Deus, eu estou precisando disso, aí eu quero que o Senhor faça dessa forma, né? Deus, eu estou com essa situação para resolver, e assim, para mim resolver, eu preciso disso aqui. Faz dessa maneira. Faz dessa forma, porque então, a gente já costuma falar para Deus o que a gente precisa e já dá a resposta para Ele fazer do jeito que a gente quer. Só que eu quero te falar que a maioria das vezes a resposta de Deus é totalmente diferente daquilo que nós estamos esperando. Não precisa ajudar Deus. Né? Por quê? Porque se for tudo que você falar, tudo que você pedir do jeitinho que você quiser, gente, o mundo já tinha acabado já, na verdade. Na verdade, Esther, olha o que Deus ministrou. Esther não sabia que Amã ia ser morto na própria forca, né? Não. A Esther, ela só denunciou. Agora, a maneira como ia acontecer, eu acho que ela nem imaginou que o rei poderia falar isso, nunca, né? Nunca. Então, assim, é igual E foi melhor do que ela esperava. Aí eles falaram assim: Deus, o que nós vamos fazer melhor agora para transpor essas muralhas, né? E, de repente, Deus falou assim para Josué: ó, você vai pegar os levitas, né? Que é aqueles que cantam louvor. Aí eles vão pegar o shofar. Aí vocês vão pegar a arca da aliança com os sacerdotes. E todo o povo vai vir atrás deles. Vocês vão dar 7 voltas em volta do muro. Olha que doideira. Aí depois você dá 7 voltas em volta do muro, aí você vai pegar, todo mundo vai dar o grito, vai tocar o shofar. E todo mundo vai gritar. Gente, como que é possível um negócio desse? Pensa. Um bando de louco, né? E de repente os muros caíram. E olha só, os muros não caíram para fora, não. Que eles poderiam ter caído para fora e matado o povo. Não, o muro caiu de fora para dentro, formou uma ponte que daria para eles subirem e entrar dentro da cidade. Porque quando cai, aí eles subiram, né, para entrar na cidade. Caiu assim, ó. Pra cá. Tá, não vou explicar sobre isso agora, não sou engenheiro, não. Tá bom. Mas caiu o banner aqui. Ai, tá bom, não tem problema, vai. Aí o que acontece? O que acontece? Deixa eu ver se tá tudo... Tá tudo bem. Tá tudo bem. Aí não tem problema, não. Aí o que acontece? Caiu as muralhas. Viu? Caiu até um banner aqui, ó, o negócio estremeceu. Por que eu tô falando isso? Quando eles entraram dentro da cidade, nesse caso específico, a única pessoa que eles pouparam foi Raabe, se eu não me engano. Raabe. Foi Raabe, que era a mulher que tinha ajudado os espias, né? Ela junto com a família dela. O restante acabou com tudo. Tudo.
E tudo exterminado. Tudo acabou com tudo. Mas geralmente quando eles guerreiam, né, a Bíblia diz, a maioria das histórias fala isso, toda vez que você vence o inimigo, tem os despojos de guerra, que é o que a Natália estava falando. Então quando Amã... Era um troféu. Quando Amã morreu e Mardoqueu assumiu o lugar dele, né, voltando para o contexto aqui, é como, entre aspas, fossem esses despojos de guerra, porque ele assumiu o lugar, ele pegou tudo aquilo que era de bens de Mardoqueu e ele tomou posse daquilo. Era o troféu. Na própria luta de Josafá, quando se levantou o exército contra eles, aí voltando àquela primeira história, dos inimigos que eles pouparam, de repente eles se reuniram e vieram contra o povo, e eles falaram assim, nós não temos o que fazer, porque o exército deles é muito, muito, muito maior que o nosso. Nós vamos perder. Falou assim, gente, nós não temos que sentar para elaborar nada, fazer nada, nós temos que só orar. Qual que é a direção que Deus vai dar? E Deus deu a direção para eles, falou, vocês vão pegar, mesma coisa, põe os louvor na frente, olha para você ver o poder do louvor, a oração, jejum, eles jejuaram. Então o poder do louvor, da oração, do jejum pode mudar qualquer circunstância. E Deus falou assim, agora vocês vão, porque essa luta não é de vocês, é minha. Gente, nós temos que entender que tem situações na nossa vida que não é na nossa força, não é do nosso jeito, é Deus querendo mostrar o poder e a glória dele. E nós precisamos assim, nos dispor para deixar Deus agir nessa situação, porque senão nós nunca vamos experimentar do milagre, do poder, da glória de Deus. Amém. Então, nesse caso, ele falou assim, vai, que essa luta é minha. Enquanto eles iam, houve uma confusão dentro do acampamento do exército inimigo, que eles começaram a lutar entre si, eles se mataram. Quando Josafá chegou lá no vale, onde era o ponto de encontro para a batalha, só tinha corpos. Não tinha ninguém vivo mais, estava todo mundo morto. O que eles fizeram? Eles entraram no acampamento, eles ficaram 3 dias recolhendo os despojos de guerra. O que é os despojos de guerra? Só para vocês entenderem. Roupa, animais, comida, ouro, prata, as armas, né, as espadas, os escudos. E tudo isso ia conquistando, exatamente, né? Ia pegando e tudo isso traz o quê? Traz poder, né? Traz autoridade, supre as necessidades daquela pessoa que venceu. Então tem áreas da nossa vida que Deus está falando assim para você hoje. Olha, não importa aquilo que o inimigo preparou para você, não olha para aquilo que o diabo está fazendo, maior é o que está em nós do que aqueles que estão com eles. E a vitória já é certa em Deus, a vitória já é certa. E sempre quando há uma vitória, lembra que o diabo veio para roubar, matar e destruir? Deus, ele vem no lugar do roubo, ele traz restituição. Ele restitui, né, todas as coisas. Né? Aí, no lugar da morte, ele traz vida. No lugar do destruição, ele traz restauração de novo. Então, olha o que Deus faz. Né? Aquilo que o diabo, o inimigo tenta em maldição, Deus transforma em bênção. Quando o inimigo ele vem com o mal, Deus pega aquilo lá, transforma em bem. Só que isso é Deus que faz, não somos nós. Por isso que nós temos que ter fé e acreditar que Deus é muito maior do que o problema, que a luta, que a circunstância, que a dificuldade, que aquilo que nós estamos passando no momento. E Deus está permitindo isso, talvez, para você experimentar e ter uma experiência muito maior e muito mais profunda com Ele. Né? De parar de falar assim, como que eu vou fazer? Eu tenho que resolver essa situação, e fica pensando naquilo e como você não tem que fazer nada. Você não tem que fazer nada. Você tem que orar primeiro e falar, Deus, olha o que eu quero te ensinar hoje. Não é você falar assim, nossa, o que eu vou fazer, como que eu vou fazer? É você parar, respirar, põe um louvor e falar assim, Deus, Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Entende a pergunta? Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Porque a hora que Deus falar para você, aí você vai e faz, porque Deus vai estar com você, e não importa o tamanho do Golias, com uma pedrinha você vai derrubar ele. Foi direcionada pelo Espírito Santo para entrar na presença do Rei. O tempo todo. Então assim, nós temos que parar assim, nossa, de fazer, o que eu tenho que fazer, como que eu vou fazer, e falar, Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Como que o Senhor quer que eu faça? Né? Qual que é a maneira que o Senhor quer que eu faça? É igual o exemplo das marmitas. Quando a gente começou a entregar, fazer para os moradores de rua,
vamos fazer 5 marmitinhas todo a dia? Natália e o Kleber Vamos fazer. Sim. Aí nós começamos a orar, Deus, mas é isso. Aí Deus falou, não, no lugar que você está passando, que a gente criou uma rota. Quantas pessoas mais ou menos que está nessa rota que vocês fazem 1h30, 2 horas? Tem umas 30, 40, às vezes até 50. Então, você vai fazer marmita para todo mundo. Eu falei, Deus, mas como que eu vou fazer marmita para todo mundo? Né? Nós estamos parados, sem trabalhar, a escola, né, parada desde fevereiro. Nós não temos condições de fazer 50 marmitas. Nem de comprar, porque se a gente for comprar 50 marmitas, hoje uma marmita é R$10, é R$500 por dia, né? Falei, Deus, como que nós vamos dar comida para esse povo? Aí Deus falou assim, o como é comigo. Se ele se dispõe no coração, nós nos dispomos a fazer. Eis-me aqui. Gente, começou a vir. Aí tem as amigas rainhas de Aí oração. começou a vir tudo que a gente precisava, todos os recursos. Recurso financeiro, para abastecer o carro, para comprar o gás, recursos... Começou a vir de todos os lados. Cesta básica, carne. Nem se a gente tivesse programado, nem se a gente tivesse pedido. De repente, não tinha. E de repente a gente chegou numa conta assim, nossa, nós estamos entregando quase 1.000 marmitas por mês. Né? Que loucura. Então assim, aí por que eu tô contando essa historinha? Porque, gente, é muito gostoso ver o como de Deus, né? Ver Deus agindo, ver Deus operando, ver Deus direcionando, ver a resposta de Deus. O tempo tá acabando. Então assim, eu quis deixar essa historinha. Não, vai, termina aí. Aí, queridas, amém. Amém, já terminou. Amém. Deixa eu falar pra vocês estão entendendo como que Deus faz? Vocês não entenderam hoje a lição pra nós, para as nossas vidas hoje? A gente precisa compreender essa dimensão, a gente precisa entender como Deus está agindo, como Deus está trabalhando, a gente precisa entender quem é o nosso Deus, descansar nele, porque tudo é Ele que faz, né? E hoje, aliás, amanhã eu vou continuar essa passagem, mas hoje eu queria só deixar para vocês entenderem que o plano perfeito de Deus é no tempo perfeito dele, que foi no dia 70 que o inimigo foi morto, e no dia 70, né, no dia 7, aí tira o 0, põe 7, né, é o dia que Deus honrou você, é o dia que Deus honrou Esther, Mordecai, e começou a dupla honra, começou o socorro e livramento sobre o povo dele. Não existe luta sem vitória, não existe vitória sem luta. Aí você fica, Deus, me dá vitória, me dá vitória, me dá vitória. Aí Deus coloca uma luta diante de você. Aí você luta. Você tem que obedecer. Então assim, a vitória, ela só existe mediante uma luta. E toda vitória, ela é acompanhada de despojos. O que são os despojos? São as bênçãos, é a restituição, é a restauração, é aquilo que você necessita e precisa para continuar. Amém. Então que você pegue essa palavra, amanhã a gente vai continuar aí, vai ver como que Esther entrou na segunda vez, né, na presença do rei. Mas eu quero deixar com vocês hoje que vocês possam pegar essa palavra, guardar no coração, entender que quem luta por você, quem luta suas guerras é o Senhor, que a força não está nos seus braços, mas a força está nos seus joelhos, que se dobram diante do Deus Todo-Poderoso, clama Ele, pede a direção e Ele vai abrindo as portas, Ele mata os inimigos, Ele pega aquilo que era dos inimigos, que aquilo que Ele tentou te roubar e te restitui. Se está morto, Ele te ressuscita, Ele ressuscita os sonhos, os planos e fala para você, filha, hoje é um novo começo. Amém? Amém? Pega essa palavra, guarda no coração. Hoje nós vamos estar orando às 18 horas, né? Por volta das 18 horas. Todos os dias, né? 6 da manhã, 6 da tarde. Eu e o Kleber vamos estar em oração pela essa reta final do nosso propósito, para que Deus fale com você. Nós vamos clamar ao Senhor para que Deus abra os seus ouvidos, os seus olhos, que você receba do alto as direções do Senhor para a sua vida, para que quando a bênção vier, você esteja com as mãos livres, firmes, para receber e não perder nada, para a glória de Deus. Amém? Estejam em oração por mim, pela Escola de Princesas, né, pela minha família. Nós temos alguns compromissos muito importantes, assim, decisivos nesse mês. Na próxima segunda nós temos uma reunião muito importante para a escola. Estejam em oração, no tempo certo eu vou compartilhar, mas é uma das reuniões mais importantes que eu vou ter, né? Depois eu conto, mas orem por mim, né? Até segunda-feira que vem. Continuem orando pela Escola de Princesas e orem pelo nosso país. Né, o Kleber tava de verde aqui, veio muito forte, né? Eu vi e falei, nossa, verde bandeira, o azul. Falei, o amarelo, o branco. E aí Deus falou assim, ore, nós estamos agora na reta final das eleições. Ore pelo nosso país, para que Deus levante governantes
que estão no coração dele, né? Para que o povo não pereça. Amém? E que Deus abençoe vocês. Eu amo muito vocês. Vocês são muito especiais. Orem por nós, nós estaremos orando por vocês. E amanhã, 7h21, nós vamos concluir esse capítulo 8 para a glória de Deus, em nome de Jesus. Que Deus abençoe seu dia, o seu feriado. Que hoje você celebre a vida. Você celebre a morte dos seus inimigos, mas a vida em abundância, a restituição, a dupla honra, aquilo que Deus já preparou para você, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Amo vocês. Me chamem lá no particular. Beijos.